Estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma segunda-feira, né? Agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa, o trabalho que a gente vai fazer hoje aqui e principalmente tudo que vamos aprender, né? Que a gente sempre vem aqui aprender bastante coisa. Então, antes de mais nada, como a gente sempre faz, a gente vai passar os recadinhos da casa. E a casa a gente tem aquilo que a gente fala, palestras e passe todos os dias, né? Tem alguns horários diferenciados, quarta e sexta-feira. Sexta-feira também é um trabalho diferenciado, que é voltado para dependentes químicos, ok? Que pode ser feito com a presença ou não do dependente químico. Mas todos esses horários e esse tipo de trabalho aí estão no nosso, primeiro no nosso mural, ali na entrada, né? Tem todos os horários. E também no site, www.casadocaminhosantana.com.br, tá? O atendimento fraterno, que a gente chama, algumas pessoas chamam passar na consulta, né? Mas o nome certo é atendimento fraterno, ele é sempre meia hora, 20 minutos antes das palestras. Então, quem quiser passar pelo atendimento, chegar meia hora antes desses horários que estão no quadro ou no site, e passa lá pelo atendimento fraterno, lá no fundo da casa. Falar um pouquinho dos nossos trabalhos da área social, né? Hoje a gente atende 87 famílias, vocês sabem, que é a distribuição da cesta básica todo segundo sábado de cada mês. Aproveitamos para agradecer a todo mundo que contribui, porque sem vocês a gente não conseguiria montar essas cestas básicas, porque hoje são 700 quilos de alimento por mês, bastante. Então a gente agradece a participação de todos aí. Falando da cesta, vamos falar que este mês a gente está precisando de arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Então, quem puder contribuir com alguma coisa, qualquer quantidade que for, sempre é muito bem-vinda. Okay? Na área social também a gente tem um trabalho de rua que é feito com a distribuição de lanche todos os sábados, e é um trabalho aberto a quem quiser participar. Ok? É só chegar às 16h30 aproximadamente. Participa da montagem dos lanches, das bebidas, né, da elaboração das bebidas, e por volta das 18 horas vai aqui no Carandiru distribuir para o pessoal que fica ali aguardando. Né? Então, um trabalho bastante interessante e bem comunitário. E é aberto a qualquer um que queira participar. Tá? Não tem nenhuma restrição. Falar do livro da casa, né? Do livro da casa que foi editado pela casa, né, pela própria editora da casa, que é sobre o Mirabelli, que é um médium brasileiro bastante importante aí na divulgação e trabalho da doutrina. Está no volume 1 e 2, então quem quiser adquirir. Né. E também na nossa livraria existem vários títulos ali, a preços bastante razoáveis, que são livros já repassados, então quem quiser conhecer a livraria aqui na entrada, acho que todos vocês já viram. Tem bastante título ali, bem interessante para quem quiser entender um pouco mais da doutrina. E por último, falar do Evangelho no Lar. Né? A gente tem reforçado ultimamente esse trabalho do Evangelho no Lar, que é bastante importante, porque ele, na verdade, ele complementa o trabalho que às vezes é feito aqui. Né? Então, muitas vezes a pessoa vem, passa no atendimento fraterno, toma os passes, mas chega em casa, a casa não está bem harmonizada. Então, fica meio que um conflito aí de energias. Então, quando se faz o Evangelho no Lar, complementa esse equilíbrio de energias, essa harmonização do trabalho daqui com o lar. Então, é bastante importante. O roteiro em todo o Evangelho tem, na capa e contracapa tem o roteiro, mas se alguém tiver dúvida, é só falar com a gente, ok? Deixa eu ver, acho que tem um recado da Araxá, né, também. Tem o recado da excursão também, que é importante, tá? Essa excursão vai ocorrer em setembro, dia 6, uma quinta-feira, ok? E retorna no dia 9. Então, é uma excursão que vai a Sacramento e a Araxá. Tá? Então, ela tem todo um programa aqui de visitas, visita ao hospital, Casa do Tadeu, Chácara Tia Eigorina, Gruta dos Palhares, Colégio Allan Kardec, Fonte Dona Beija, Grande Lago, Hotel Grande Lago. Tá? Além desses locais que são muito interessantes de Araxá, né, tem todo o trabalho aí que é feito também na parte espírita da visita do...
da tia Egorina, né? Do Tadeu, né? Que faz um trabalho bastante importante no hospital, um trabalho comunitário bastante importante. Então, quem puder, é realmente um retiro bastante interessante de se fazer, muito legal. Okay? E, por fim, vamos falar do bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotic. Acho que todo mundo conhece o Cotic, né? É um centro que trabalha, é um centro intensivo de crianças deficientes, crianças especiais, abandonadas, órfãos. Então, tem vários tipos de pessoas, de crianças serem tratadas nesse local, tá? Então a gente vai fazer um bingo beneficente também, que vai correr dia 20 de maio, um domingo, tá? Às 14 horas, no Acre Clube, ok? O ingresso é R$ 25,00, com direito a uma cartela, lanches, só bebida que é a parte. Então, além da integração com o pessoal da casa, ajuda muito o Cotic, para quem conhece, porque é realmente uma entidade bastante necessitada hoje, que a casa trabalha junto. Okay? Então, os recadinhos eram estes. Nós vamos agora relaxar um pouco. Peço a todos que puderem fechar os olhos, respirarem profundamente, começarem a sentir o ambiente desta casa, essa energia maravilhosa, essa corrente de muita luz formada pelos mentores de luz aqui presentes, que sempre com tanto amor e carinho nos auxiliam nos trabalhos da casa. Agradecendo também a conexão a corrente do nosso Mestre Maior Jesus, uma corrente prateada de muita luz, que espalha e protege toda esta casa. Que possamos dessa forma, assim, deixar para fora deste ambiente todos os nossos problemas do cotidiano, para que possamos estar plenos aqui, em nossa alma, em nosso espírito, e possamos nos conectar a essa corrente e receber todo o ensinamento, todo o amor, toda a paz que viemos aqui buscar. Que assim seja, graças a Deus. Então a palestra de hoje, ela se chama O Barco e as Ondas, né, que foi retirada do livro Sol nas Almas, item 48, vai ser feita pela nossa irmã Leda aqui. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa casa do Caminho Santana. Nós encarnados e os amigos também espirituais aqui presentes, né? Que nós sabemos que os instrutores da espiritualidade, eles também trazem seus alunos, eles também trazem aqueles para ouvir a palestra junto conosco, né? Participar, os seus assistidos, né? Participar conosco desse grupo. Especialmente hoje, que é um tema tão otimista, tão gostoso de falar, o barco e as ondas. Quem não gosta de passear? Vamos fazer uma viagem deliciosa. Do livro Sol nas Almas, psicografia do nosso querido Chico Xavier e o espírito André Luiz. O barco e as ondas. Então, nós vamos imaginando um barco. Ele precisa ser construído para entrar no mar, no oceano, enfrentar as ondas. Precisa ser muito bem construído. Então, nós vamos fazer uma analogia. O barco, como o nosso corpo, o nosso organismo físico, e o oceano, a nossa vida, a nossa jornada terrena é o oceano. Então, esse barco, ou seja, esse organismo que nós ocupamos temporariamente, ele precisa ser construído. Aliás, ele é construído através de milênios, de encarnações após encarnações, é que nós construímos esse barco que nós usamos para navegar nesse oceano da vida. Então, tudo que nós fizermos de bom para acrescentar coisas boas a esse barco, mais forte ele fica. E se eu deteriorar esse barco, na mesma forma ele se fragiliza, né? Então, a nossa responsabilidade com esse barco que Deus nos concede, aquele que nós necessitamos. Então, dependendo da nossa jornada, desse oceano que é a vida que nós vamos enfrentar, nós vamos ter um tipo de barco mais resistente, mais frágil. Então, tudo isso é um compromisso, um planejamento para essa nossa viagem. Mas
Ninguém coloca um barco num oceano sem direção. Vocês acham que coloca? Vai assim, a deriva? Vai para onde for? Não, ele tem um roteiro. Mas essa carta de navegação do nosso barco, quem tem é o nosso Criador. Ele nos oferece essa oportunidade de navegarmos pelo oceano da vida, né? Mas ele tem a carta da navegação. Então, de acordo que nós estamos nesse oceano, que o barco entra no mar, ele vai nos conduzindo, estando nós ligados ou não a ele. Ele sempre está ligado conosco. O Pai sempre está cuidando de cada etapa, de cada passo dessa nossa jornada, ou seja, da navegação dessa nossa vida. Então, o nosso objetivo, quando nós construímos junto, aí a gente diz com o Pai, ou seja, com os mentores, os ministros da reencarnação, quando nós vamos construindo essa carta de navegação, planejando, fazendo esse planejamento da nossa jornada, nós estamos juntos na espiritualidade. Cada um de nós aqui já tem as condições necessárias para participar dessa carta de navegação. Às vezes, nós queremos ir por mares, né? por pedaços do oceano um pouco mais difíceis. E os amigos espirituais, não, calma, não vão por aí. A jornada vai ser muito dura, você não vai dar conta, você vai sucumbir, você vai naufragar esse barco. Então, eles reorganizam a nossa rota, redireciona para que possa ser segura essa nossa jornada, essa nossa navegação. Então, essa carta é muito bem planejada. Feito isso, planejada essa carta com esses amigos, nós já estamos no porto. De onde sai um barco? Sai de um porto. Então, nós já estamos no porto para entrar nesse oceano da vida. O que acontece nesse porto? Quem nos acompanha ao porto? São aqueles amigos, né? Com festa, com alegria, né? Estoura champanhe, né? Assim sai um barco, estoura champanhe, muitos soltam fogos, né? Aquela alegria, aquela felicidade para nos levar a esse passeio, essa viagem, né? Então, mesmo com toda essa alegria, existe também na nossa parte a despedida desses amigos que ficaram no porto, ou seja, do outro lado da vida, né? Existe a nossa preocupação. Eu vou dar conta dessa jornada? E aí, esses amigos ficaram? O que vai acontecer? Mas pensamento daqui, preocupação de lá, alegria dessa despedida. Despedida, não só um tchau, você vai, eu não estou. Não, a despedida com a possibilidade de estar juntos, de nos auxiliarem, com a promessa de estarmos juntos. Vocês vão, mas nós vamos estar junto com vocês. Vocês não vão sozinhos nesse oceano, nós estaremos juntos. Mas, aí, com toda essa festa, nós nos colocamos no oceano. Muito bem. Uma vez no oceano da vida, nós sentimos falta daqueles amigos que ficaram no porto, ou não? Nós temos essa família querida que está no plano espiritual, que está torcendo por nós. E quando nós encarnamos, nós esquecemos, porque a carta de navegação não está junto conosco, está com o nosso Pai, que é o grande navegador. E nós não sabemos por onde esse barco vai. Nós estamos no comando agora. Não somos mais aquele fantoche comandados, estamos no comando desse barco da vida. Então, nós percebemos que nesse barco que eu coloquei no oceano da vida agora, que eu estou, é uma família diferente. São outros amigos, não são os mesmos que eu deixei no porto. Então, eu sinto muita saudade daquilo que ficou. Será que já se passou esse sentimento por cada um de nós? A sensação daqueles queridos que estão do outro lado, né? Mas com aquela promessa que eles fizeram, não estão nos abandonando. Só que às vezes eu olho à minha volta, aqueles que estão participando desse barco da vida comigo nesse momento, às vezes eu não reconheço.
Às vezes não, eu acho que não é aquilo que eu queria, mas é o que eu necessito. Neste momento, nesta jornada, é o que eu necessito. Esses companheiros nesse barco, embora muitos deles parecem ser estranhos para nós, mas assim não são. São compromissos, fazem parte daquela carta de navegação que acordamos e que assinamos lá no porto. E o acordo que nós fizemos é sair desse porto e chegar no porto seguro, não ficar no meio do oceano, chegar do outro lado no porto seguro. Então essa sensação, às vezes, essas lembranças de vida passada, daqueles amores que ficaram lá atrás, vem à tona. E nós nos abastecemos. Como que nós matamos essa saudade e lembramos desses nossos anjos de guarda, espíritos protetores? Quando nós dormimos, sonhamos com eles. Nossa, mas eu tive um sonho tão gostoso, né? São os nossos anjos de guarda que nos conduzem para matar a saudade dos entes queridos. Mas estamos no mar navegando, ou seja, encarnados. E neste momento, nesse oceano da vida, a maré está calma. A gente se despreocupa, porque um barco, em determinado período da vida, ele vai assim. Eu posso até esquecer a direção dele, ele está indo tranquilo. Eu já pus uma rota, ele está navegando com a maior tranquilidade. Nenhuma onda forte não tem. Então o barco está tranquilo. Então, com essa maré calma, essas ondas mansas, esse mar, a gente fala que parece um espelho, tranquilo, tranquilo, céu azul, nós esquecemos que estamos no mar. Esquecemos que estamos no mar. Achamos que estamos somente a passeio. Mas lembra daquela nossa carta de navegação, da nossa proposta? Não era só passeio, era o compromisso de chegar no porto. Então, nós, mesmo com a maré mansa, nós temos que estar atentos, muito atentos a tudo, não despreocupados, porque esses momentos felizes de serenidade, de calma, essa sensação de liberdade, está tudo bem, nada me acontece, nada de mal me atinge. Tem períodos assim na vida ou não? Tudo bem, nada me atinge, maravilha. Eu estou preocupada em curtir essa viagem da vida. É um passeio que eu estou aqui a passeio, estou só curtindo. E desafio não vem nesse período, não acontece desafio. Mas essa rota, embora segura, planejada pelos nossos amigos espirituais, de repente eu me descuidei, porque eu vacilei. Estava tão tranquilo esse barco, essa navegação, eu vacilei. Esse barco da vida encalha. Já encalhou o barco de alguém? Ele encalha. Porque eu despreocupei. Então vem essas dores, né, que são mensageiras para nos despertar. Presta atenção. Você está fazendo a coisa certa? Presta atenção. Então vem de determinadas maneiras. Para cada um, ela vem de uma forma específica, como uma professora, nos orientando, nos instruindo. Para isso que ela vem, nos mostrando. Para uns, ela educa mais, chegando na forma de uma doença. Então, a doença encalha ou não encalha? Nós precisamos nos recolher. Quantas vezes? Nos retirar, às vezes, desse oceano da vida e ficar um tempo parado, precisando de recuperação, de recuperar esse barco para que ele possa continuar a jornada. Outras vezes, uma doença, para muitos, ela não diz nada, ela não educa, ela simplesmente revolta. Então vem uma perda, às vezes uma perda de um emprego, de um ente querido, que nos faz refletir. E às vezes, lá atrás, enquanto eu estava navegando naquela maré mansa, aquele oceano calmo, espelhado, eu não me dei conta. Então, nesse momento que meu barco encalhou, e que vem essas perdas, eu preciso ir buscar alguma coisa, eu tenho que buscar um recurso. O que acontece? Se eu não tenho uma estrutura
Eu olho em volta, eu olho no horizonte, eu não vejo nada, não encontro solução. Não vejo solução. Mas o que acontece quando o barco encalha? Eu preciso ver se ele está danificado. Eu preciso cuidar desse meu organismo, desse veículo, desse vaso físico que Deus nos empresta, para que ele possa ter a condição de continuar essa jornada. Então, quando ele para por determinado momento, eu preciso recompor. Apesar de parar por esse período, eu preciso reestruturar. O que eu preciso para mantê-lo funcionando? Os equipamentos em ordem. Se é uma doença, eu tenho que fazer um tratamento físico. Hoje já se fala no espiritual também, porque a definição da Organização Mundial de Saúde hoje não é a doença, não é a presença da saúde. Não é isso. A doença é a presença do bem-estar físico, social, emocional e espiritual. Ciência falando, e espiritual também. Então, quando eu paro, me retiro, eu preciso de buscar alguma coisa. Então, eu busco um recurso médico para as minhas doenças, um recurso espiritual para a minha alma que adoece junto. Porque a doença é muito interligada, corpo e espírito. Então, eu busco esses dois. Então, esse equipamento em ordem depende dessa comunicação com o alto também. Nessa hora, eu lembro que existe uma chefia, que existe algo maior e que eu vou buscar ajuda para esse algo maior. Cada um dá um nome. Os amigos espirituais que intercedem em nome de Jesus, que nos auxiliam, o nosso Pai que tem a nossa carta de navegação e sabe do que nós necessitamos. Então eu vou buscar o recurso, porque o barco físico, o nosso organismo, eu busco os recursos que estão ali à minha volta. Mas nesse oceano da vida, eu tenho que buscar os recursos do céu também. Não só porque eu estou no meio de um oceano, então eu preciso de uma rota certa para chegar nesse porto seguro que eu fiz o meu projeto. Então, nesse momento, eu preciso prestar atenção aos companheiros que estão à minha volta. Ninguém desencalha um barco sozinho. Vocês já viram isso? Alguém sozinho, se é suficiente? Não. Nós precisamos de todos. Até num barco, fazendo uma analogia, quando ele encalha, se misturam as funções. O comandante com o marinheiro, com aquele servente de limpeza, todos ajudam. Se está entrando água no barco, então todo mundo faz a sua parte, porque ninguém quer perecer ali. Porque se um cai, os outros caem também juntos, né? Então, assim é o nosso barco da vida, a cooperação, nada de individualismo. Mas, muitas vezes, nesse período, né? Nesse período de desespero, que parece que a vida não vai nem para frente nem para trás, que a gente olha, não vê uma... A gente diz, não é uma luz no fundo do túnel, porque não estamos num trem, mas a gente não vê nada no horizonte, não se enxerga nada, nem uma ilha, nem um sinal de vida no horizonte. O que acontece? Nós precisamos de cooperação. Cooperação, deixar o individualismo do lado, um ajudar o outro. Porque nesse momento, uns são mais fortes. Não importa os papéis que representam temporariamente na vida. Uns são mais fortes, outros mais frágeis. Então, os mais fortes, muitas vezes, não é o comandante do barco. Às vezes, o mais forte é aquele auxiliar lá. Às vezes, que está até cortando os legumes da cozinha, é o mais forte de todos. Quantos, no momento desse, não pensam em desistir da jornada? Ah, esse barco está encalhado, não vai... Ah, então nós já vamos pular na água, já vamos perecer aqui mesmo. Quantos que, às vezes, por não fazer essa conexão com o comandante maior da nossa vida, não fazer essa conexão, sucumbem e fogem da vida através do suicídio. Porque não tem essa esperança, não tem essa força que vem do alto. Porque a força não está só entre nós,
também, uns auxiliando os outros na fraternidade, mas especialmente o nosso comandante maior, que é Deus nosso Pai, através de Jesus. Assim, nós encontramos a solução, que é o nosso amadurecimento espiritual, sabendo que sozinho não somos nada. E geralmente, depois desse fato do barco encalhar, todos juntos resolvem o problema e esse barco volta a navegar. Não é assim a nossa vida? Encalhamos, de repente volta a maré mansa de novo e o barco continua a sua jornada nesse oceano da vida. Mas, nesse momento de tranquilidade, novamente, nós não podemos de forma alguma esquecer as lições aprendidas. Nós acabamos de passar por ela. Não podemos esquecer. Porque quando a maré está muito mansa, nada acontece, aí que é o perigo, aí que as tentações vêm, né? Quando está tudo bem. Porque naquele desespero eu procuro ajuda, mas quando está tudo bem, às vezes eu fujo da ajuda. Além de não procurar, eu esqueço, né? Então, vêm as tentações, que são aqueles testes para ver se nós realmente aprendemos. Ah, mas para que você vai fazer isso? Para que você vai ajudar o outro? Deixa cada um que se vire. Para que você vai numa casa espírita? Para que você vai receber um passe? Está tudo bem. Não é assim que acontece? Muitas vidas acontece isso. Então, a maré mansa nós esquecemos. Então, esses testes para verificar a nossa aprendizagem, ora encalhados, ora maré mansa, é na maré mansa que nós vamos mostrar verdadeiramente se nós aprendemos ou não, quando está tudo bem. Não na hora do desespero, porque na hora do desespero todos correm, todos buscam ajuda. Então, nesse momento de tranquilidade, aí vem aqueles pensamentos que nós temos que identificar de onde é. Aí vem o Espírito Joana de Ângeles, que diz para nós, vigie a nascente dos seus pensamentos. Onde eles nascem? O que vocês estão pensando? Ah, meu Deus, mas que vida é essa? Sempre a mesma coisa, nada acontece. Ai, levanto de manhã para trabalhar, volto de noite cansado. Isso começa aqueles pensamentos repetitivos, recorrentes, e que acontece? Vão tomando volume cada vez maior, e desses pensamentos pequenininhos que Joana pede que nós vigiemos, eles vão crescendo e muitas vezes se tornam verdadeiras obsessões. E essa obsessão nos causa doença física, não só mental e espiritual, doença física também, essas obsessões, através desse pensamento. Porque nós esquecemos a ligação com o alto. Para que fazer oração? Está tudo bem? Não é verdade? Nosso companheiro falou do evangelho no lar, mas se meu lar está bem, para que evangelho? Para que agradecer? A gratidão, né? A gratidão nesse momento, a importância que ela tem, não é só pedir, é a gratidão também, né? Na prece, a gratidão é uma prece. Então, a ilusão, muitas vezes, nos tira a responsabilidade. Aquela carta de navegação ficou lá atrás, e nós estamos indo, avançando no oceano, daqui a um pouco vamos chegar no porto. No porto, tem que ser o porto seguro, não é qualquer porto, né? E quantas vezes, até nesse devaneio, nesse esquecimento dessa maré mansa, entramos muitas vezes até em vícios. Começamos a beber, começamos porque o tempo é ocioso, não tenho nada que pensar, nenhuma preocupação, mas o maior timoneiro que está lá em cima fala, vocês estão muito folgados, né? Essa marola, né, do mar, que não está fazendo nada, só está nos embalando, nos está deixando cada vez mais preguiçosos, mais ociosos. Então, ele nos manda uma onda violenta. O céu escurece e vem uma tempestade. É assim na nossa vida? Ou não? Vem a tempestade. Aí, com esse céu escuro, nos dá um medo novamente. Um medo, aquela sensação de ansiedade. O que será que vai acontecer? Meu Deus do céu, tumultuou a minha vida. Quantas mudanças radicais dão na nossa vida, né? Mudanças de emprego, mudanças de familiares, enfim,
Tantas coisas que acontecem, são essas tempestades do barco, essas ondas altas, e nos provocam quantas vezes mágoa, que a gente percebe. Às vezes ficamos magoados com o timoneiro maior, que é Deus. Mas por que essa tempestade está acontecendo na minha vida? O que ela quer me mostrar? Em vez de eu tentar aprender e buscar o porquê, através desses fatos que estão acontecendo na minha vida, eu me revolto. Então vem essa mágoa. Ou culpa. Eu deveria ter feito diferente. Puxa, lá atrás, quando estava tudo bem, eu não deveria ter ficado nessa ociosidade. Eu deveria ter ido buscar mais o alto. Eu deveria ter estado mais ligada para saber direitinho da minha carta de navegação. Não vacilado tanto, né? Então, eu percebo que não adianta. A minha função nesse barco da vida não é só conquistar fora, conquistar ondas, porque nessa tempestade a minha preocupação é que o meu barco enfrente, que ele fure essas ondas altas, que ele passe por ela com tranquilidade, para que ele possa superar. E para passar essas ondas altas, o que eu preciso? Sozinho? Às vezes, não só do barco. Nessa hora, até o ateu que está comigo naquele barco ali ao redor, ele fala, ai meu Deus, não é assim? Eu não acredito em nada. Ai meu Deus, me ajude, nessa hora do desespero. Então, a cooperação, a fraternidade nessa hora, a gente aprende que todos precisam, né? E busco especialmente o auxílio dos invisíveis, né? Dos invisíveis. Ai, meu anjo da guarda, ai, meu são isso, meu são aquilo, meu santo. Aliás, hoje se comemora o dia de São Jorge, né? Que no Rio, inclusive, é feriado, né? São Jorge. Ai, meu São Jorge, ai, minha santa isso, ai, minha Nossa Senhora. E essa hora eu peço, na hora dessas ondas revoltas. Mas eu não preciso estar ligado com ele só na hora da tempestade. É bom que eu esteja sempre com eles. Lá no Evangelho de Jesus, quando Jesus estava com os seus apóstolos no barco, e numa tempestade, né? Numa tempestade, Jesus estava recostado, dormindo nessa tempestade. Jesus dormia. E eles, aqueles que estavam ali, os seus companheiros de barco, desesperados. E aquele barco subindo, descendo, eles desesperados. E o que eles fizeram? Foram acordar Jesus. Mestre, mestre, e essa tempestade nós vamos sucumbir. E Jesus fala que são homens de pouca fé. Não tem fé. Jesus diz para o vento que o vento parasse e soprasse em outra direção. E a tempestade acalma. A gente sabe que é tudo figurativo no Evangelho de Jesus, é uma analogia. Porque Jesus, apesar de dormindo, estava com eles. Mas eles estavam com Jesus? Não. Então, Jesus está sempre conosco. Ele pode acalmar as tempestades da nossa vida. Basta que nós estejamos perto, não precisa... Mas nós temos que acordar Jesus, ou seja, temos que estar com Ele, falar com Ele, pedir socorro, pedir ajuda, né? E depois que receber, agradecer também, né? Porque esse mar, depois que passa essa tempestade, que Jesus acalmou a tempestade no Evangelho, até hoje ele acalma a tempestade das nossas vidas, da nossa jornada. Então, depois que esse mar acalma novamente, é importante essa renovação que nós sentimos. Porque nós já passamos por mar calmo, encalhamos, o mar acalmou de novo, passou por tempestade. Quando ele acalma de novo, eu tenho que estar renovada, ou seja, aprender as lições que essa jornada me trouxe, né? Ter essa sabedoria para o enfrentamento até o final dessa viagem, porque eu já tenho bagagem, eu já aprendi o que eu devo, o que eu não devo fazer, né? Então, todos esses limites que me foram impostos, que hora eu posso estar mais tranquilo, outra hora mais atento, outra hora meio que desesperado mesmo diante da vida, provando a minha fé, né? Então, a compreensão necessária que nós temos,
Hoje não é nem compreensão, é a certeza de que nós temos sempre o auxílio do alto nessa jornada. Sempre o auxílio do alto. Nesse episódio de Jesus acalmando a tempestade, Jesus estava encarnado, estava entre os seus apóstolos. Mas tem um outro momento, um momento que está lá no Evangelho da Pesca Milagrosa, em que os apóstolos, que Simão Pedro, Jesus já tinha partido, Jesus já tinha desencarnado lá no Gólgota, que Simão Pedro está no mar da Galileia com os seus companheiros, que ele passa a noite toda pescando e quando volta com o barco vazio, não pega sequer um peixe. E voltam todos desanimados, tristes, né? Porque o peixe era a subsistência deles, né? Eles precisavam para sobreviver. Quando Simão Pedro avista na margem um homem que diz para ele: Pedro, jogue a rede do outro lado do barco. E assim ele o faz. Ele volta com o barco e joga a rede do outro lado. E aí recolhe um monte de peixe que eles têm até dificuldade de arrastar novamente para a margem. Quando ele vai chegando para a margem, ele olha e reconhece o homem que ali está. O homem que ali está nada mais, nada menos é que Jesus. Jesus materializado, porque ele já tinha desencarnado, já tinha partido, materializado, ajudando seus apóstolos, continuando no auxílio. Então isso fica de lição para nós também, porque Jesus continua nos auxiliando. Nós que hoje somos seus apóstolos, porque seguimos o seu evangelho, então Jesus está no comando, está nos mostrando o caminho, mas precisamos olhar e reconhecer as suas advertências, né? Vai por aqui, não vai por lá, sempre nos mostrando o caminho. Então, lembrando sempre que esse mar é essa estrada provisória no barco da vida, esse oceano é provisório. Nós saímos de um porto e chegamos a outro. Saímos com festa de um porto, quando reencarnamos, deixamos amigos, deixamos parentes espirituais que estão nos auxiliando, continuam nos auxiliando, e vamos chegar novamente ao outro porto da vida, o porto seguro que nós fizemos o trajeto. E nessa chegada do porto, esses amigos nossos também estarão nos esperando. Nesta trajetória, com esses companheiros que nós partilhamos, este oceano da vida, essa alfândega, a chegada desse novo porto, esse porto seguro, que nós voltaremos para a nossa verdadeira pátria, nessa alfândega, tudo isso, durante toda essa nossa jornada nesse oceano da vida, tudo aquilo que fizemos de bom, nós vamos estar carregando conosco. E que nós deixamos de fazer de bom, também estamos carregando. Porque lá no Livro dos Espíritos diz que o mal é a ausência do bem, né? Então, quando nós deixamos de fazer o bem, também. Então, é a nossa bagagem para chegar nessa alfândega do porto que nós seremos recebidos, vão ser as nossas ações, boas ou não, que vai pesar. E conforme nós conduzimos esse barco na vida, cuidamos com carinho, de uma forma adequada ou não, é que nós vamos ter as condições de construir um novo barco para uma nova jornada da vida. Então, esse nosso timoneiro, que é Jesus, que nos mostra o caminho e nos conduz, sempre nos mostrando essa estrada, essa jornada maravilhosa, iluminada através do seu evangelho, de todas essas lições que ele nos oferece e que nos dão tanto ânimo, né? Tanta força de sermos aquele navegador, desbravador de ondas violentas e que não possamos esquecer dele na maré calma. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Leda, antes de mais nada. E a gente abre nesse momento para alguém que queira fazer alguma pergunta, colocação sobre o tema,
uma complementação. Eu sei que tem uma pergunta da internet, que a gente já viu lá, né? Então, enquanto vocês pensam aí, eu vou fazer a pergunta da internet, que é do Lourenço. Ô, Lourenço, nosso amigo querido, né? Lourenço, a Leia. Lourenço Rebeca. Lourenço é nosso amigo querido, está lá em São Luís do Maranhão. A gente fala, olha, é merecimento, né? Sem dúvida. Um lugar bonito, numa praia, né? A gente chega lá. Viu, Lourenço? A gente chega lá. É isso aí. Então, ele começa assim, boa noite, saudades, abraço a todos os presentes. Leda, me permita. Ao ler a mensagem de hoje, me ative ao último parágrafo que diz: recordemos o barco e as ondas que procuram submergi-lo. Sem elas, jamais chegaria ao porto, mas é preciso vará-las sem permitir que entrem nele. E me lembrei de uma linda mensagem de um amigo espiritual. Ao empreendermos uma viagem, a embarcação estando em condições, o timoneiro habilidoso, grandes são as probabilidades de chegar-se ao destino, mesmo que, em meio ao caminho, um náufrago, tivermos que auxiliar. Isso, um náufrago, tivermos que auxiliar. Fale um pouquinho sobre isso. Ele fala do auxílio, né? Que você do auxílio, que né? Ninguém faz a jornada sozinho. Sozinho, né, Lourenço? Auxílio que todos nós precisamos, né? Oferecer auxílio. Umas vezes precisamos do auxílio, outras vezes temos condição de oferecer esse auxílio, né? E essas ondas, né, altas, essas ondas que temos que varar para o barco chegar ao destino, sempre que estamos assessorados, né, pela espiritualidade, nós enfrentamos com muito mais determinação, com mais firmeza, né? Cada um de nós aqui já sabe disso, você também sabe, né? Lourenço, nosso companheiro, né? Nosso companheiro querido que se mudou lá para São Luís do Maranhão, sabe disso, né, Lourenço? Que essa doutrina faz por nós, o Evangelho de Jesus é o nosso norte, que sem ele, né, nós ficamos sem bússola nesse oceano. É a nossa bússola. É a nossa bússola o Evangelho de Jesus, é que nos mostra o norte, para onde que nós temos que seguir. Você tão bem sabe disso, né, Lourenço? E nós, aqui através do Evangelho, através das lições de Jesus, nós procuramos sempre seguir. Quando nos desviamos, sempre tem um companheiro, uma alma boa, que nos auxilia, que nos recoloca no caminho. Outras vezes nós recolocamos outros no caminho. E assim, todos juntos, nesse barco da vida, vamos, deixando saudade, como você aqui, né, Lourenço? Nos encontramos lá adiante, nesse porto seguro. Um abraço a você, a Leia, né? A todos nós. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só falar do que você comentou, né, que é isso daí. Quando a gente sai da rota, a gente volta por ela, né, geralmente pela dor, né? Que é isso que acontece. Tem uns amigos que podem te excluir, mas você vai sentir alguma coisa que você vai ter que voltar. E é normal, né? Ninguém passa nessa vida, pelo menos nesse plano, por mais evoluído que venha, veja o Chico Xavier, quanto ele sofreu. Sem dor, né? Dor, né? Bastante dor, ele passou por isso daí. E é normal, e se a gente trouxer isso para a prática, né? A gente não faz nenhum marujo só navegando em mar calmo. Né? Se ele não passar por uma revolta, ele nunca vai ser um bom marujo. Então, todo mundo vai ter que passar por umas ondas aí bem, desafios, bem grandes. Né? Desafios da vida. As mais provas, né? Boa noite. Lia? Eliane. Eliane. É que eu sou muito rouca. Tá, mas... Eu, escutando você falar do barco, isso falou muito fundo comigo. Porque eu reclamo. Ai, não aguento mais, está tudo errado, não dá certo. Estou passando uma prova. É muita coisa que acontece. Aí tinha um livrinho aqui na porta, que tinha Jesus, e eu peguei. E esse livrinho eu leio toda noite. E ele dá umas aulas impressionantes, ele é fininho. E ele fala, quando você sentir desespero, quando você se sentir mal, quando você não se sentir bem, procure
olhar o mestre e olhar o lado bom. Olhar o lado que te ajudaria. Não fica reclamando porque não vai adiantar nada. E isso tem me ajudado, porque quando eu penso em reclamar, eu falo, não. O mestre está aqui, ele está aqui em casa, que no livro diz, né? Jesus está aqui, está aí do teu lado, está segurando na tua mão. É só você crer, né? E dar uma chance para ele te ajudar. Ele está com você. Nós precisamos estar com ele, né, Eliana? Entendeu? Né? Então, tem dias que eu estou assim, nossa, estou daquele jeito, desfalecida, como você falou, quando a maré está funda, não está, aliás, o barco, né? Eu estou assim meio desfalecida, não tenho vontade de sair, comecei a vir aqui, fiz vários dias, depois larguei, entendeu? Então, isso me deixa muito triste, porque atrapalha o meu desenvolvimento e o que o mestre está querendo me ensinar. Claro. Entendeu? É que nem o barco, que nem a pesca, né? É. E hoje eu estava meio triste, estava quieta, estava meio assim, aí ela me ligou. Entendeu? O anjo bom. Acho que ela sentiu, não, acho que ela percebeu, sem saber, eu não comentei com ela. Ela perguntou, como você está? Eu falei, não, estou bem. Mas me veio uma dor, sabe, gente, uma dor no peito muito forte. Assim, uma dor que eu falei, eu vou ter um... Aí ela me convidou, estou aqui. A dor sumiu? A dor sumiu. Sabe o que nós temos feito em casa por roteiro, né? Tem um livro do José Carlos de Luca, chama O Médico Jesus. Tem aqui a Sandra, nem sei, a Sandra precisa trazer mais. O Médico Jesus. Então, assim, a gente tem feito a leitura toda a noite. O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Tem que pedir para a Sandrinha até deixar mais livro aí, que eu tenho feito muito essa propaganda do livro, O Médico Jesus. Então, nós temos feito toda noite, na cama, antes de adormecer, a leitura é um capítulo curto e fala da saúde. Fala justamente disso, dos momentos difíceis, dos momentos mais fáceis, da saúde, como está tudo interligado. A saúde emocional, espiritual e física. Elas são muito interligadas, não dá para separar. O físico da mente, não dá. E do emocional, não tem como separar, tudo muito ligado. Experimenta adquirir esse livro, ele é muito bom. E, olha, isso fica a dica para todo mundo, antes de deitar, sem ver notícia. Porque o que bomba nas redes sociais, na mídia, isso são coisas negativas, muito ruins, que nos envenenam. Nos envenenam. Então, deixar isso de fora de casa, como foi falado do Evangelho, isso faz parte da asepsia do lar. Não deixar esse noticiário sangrento entrar nas paredes da nossa casa, que isso fica impregnado. Porque a sua imaginação, a sua mente, o seu pensamento te leva a isso, aos crimes, ao assassinato, às brigas, enfim, a tudo isso. E isso fica como? Seu pensamento plasma nas paredes, no objeto, a sua casa fica repleta, ela fica inundada, infestada. Infestada é a palavra que se usa para inseto. Infestada dessas coisas ruins. Ao invés disso, uma leitura boa como essa, desliga a TV. Quer se atualizar? Leia. Leia. Não entra aquela bomba, sabe, aquela notícia ruim, inflamada para você. Você lê, você dá, nós, já como espíritas e sabendo, a gente dá a nossa interpretação às notícias, né? Tira essa parte que infesta, né? Essa parte perniciosa, tira de lado e você lê
para você saber o que acontece e dorme, porque esse momento do sono físico é uma recuperação. Então a gente precisa se dirigir para esses bons lugares, com bons amigos, para se recuperar da saúde física e mental, né? Através dessas companhias espirituais. Então fica aí a dica para todo mundo. Eu estou falando, né? Isso, porque nós temos feito isso em casa e está sendo maravilhoso, uma coisa muito boa. Se não tiver, adquire. Vale a pena. É um investimento maravilhoso. Começa no primeiro capítulo, vai marcando, vai lendo. São curtos, dá para ler, é uma leitura boa. Quando acabar, no final, recomeça de novo, que já estamos na terceira vez que eu estou lendo. Tá? Alguém mais? Então a gente agradece mais uma vez. Eu, nesse momento, estou lendo o Médico Jesus também. Está lendo? Não é? Agora é uma coisa impressionante. O José Roberto foi fazer a consulta anual no andrologista, né? E ele saiu de lá com a receita. E ele não é espírita, ele não é religioso. E ele recomendou um médico, né? Um médico. Um médico, assim, físico, que não é espírita. Então, né? Vale a pena, gente. Sim, vale a pena. Sim, claro. É tudo, por toda parte. Cura a alma, né? Por tabela, né? Boa noite, queridos. Fiquem com Deus. Ou então vamos mais uma vez nos relaxar, fechar os olhos, respirar profundamente, sentir esse ambiente maravilhoso desta casa, sentir a corrente maravilhosa que está aqui dos mentores de luz, agradecendo infinitamente ao nosso Pai os ensinamentos que aqui recebemos, agradecendo também essa oportunidade maravilhosa de chegar até esta casa. Como eu sempre comento, um simples ato de chegar a essa casa, quantos irmãos não dariam às vezes fortunas para estar aqui? Pensa nos irmãos que estão acamados nos hospitais, muitas vezes de muitas posses, e não conseguem sair de lá e fazer esse ato simples que nós fazemos de vir aqui. Dariam nesse momento a sua fortuna para estar aqui, estão lá presos nos leitos. Então vamos agradecer essa oportunidade maravilhosa e agradecendo, vibrando pelos nossos irmãos, por esses irmãos que eu citei, que estão nos hospitais, pelos irmãos que estão na rua, necessitados, passando fome, principalmente com a falta de amor, que eles sejam amparados por nós, irmãos encarnados, e pelos espíritos, pelos irmãos desencarnados. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão nas cadeias e penitenciárias, nunca os condenando, porque na verdade a gente sabe que ali eles estão sendo condenados pela justiça dos homens e não pela justiça de Deus. Então vamos apenas vibrar por eles, que eles saiam dali melhores do que entraram. Então nessa oportunidade maravilhosa, vamos também vibrar por nós, e que possamos levar toda essa luz, toda essa paz para dentro dos nossos ambientes, dos nossos lares, harmonizando esses ambientes e complementando essa força que a gente vem trabalhando e aprendendo, seguindo assim o nosso trabalho maravilhoso de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir a todos ficar em silêncio, a gente vai iniciar o trabalho dos passos. Ok? Obrigado.